Primeiramente, quero cumprimentar, né, a todos e a todas que aqui estão presentes, dizer que esta é a nossa primeira reunião do GPCF em 2026 e naquela perspectiva que nós temos adotado desde o período pandêmico, nós fazemos uma reunião virtual e uma presencial, sempre no processo do currículo escolar da Universidade do Estado do Amazonas. Nossas aulas começaram agora no final de fevereiro, né? Então agora em março nós estamos fazendo uma fala virtual, aí abril será presencial, maio virtual, fechamos esse semestre em junho com a última presencial, aí depois voltamos em agosto. Dizer que é uma felicidade, né, ter o professor Virgílio conosco aqui hoje, colega de longa data do nosso grupo, de todos nós, mas de mim especificamente, e agradecer pela sua disponibilidade, professor Virgílio, aqui. Em sua maioria nós somos professores, muitos de nós universitários, muitos de nós envolvidos com a pós-graduação, e nós sabemos a dificuldade de encaixar horários na nossa agenda. Semana que vem o senhor já vai ter atividade, já tem viagem, tem aula no mestrado, e tem aulas do CESP, que é muito e tem na nossa vida, né? E a gente agradece demais a sua presença aqui hoje, essa partilha de conhecimentos que você vai fazer conosco. Aqui no grupo nós temos graduados, mestrandos, doutorandos, graduandos, mestres, doutores, professores em atividades, professores da educação básica, professores do ensino superior, candidatos a mestrado, candidatos a doutorados, ou seja, é um público bem eclético. E quando eu fiz o convite ao senhor, e ainda bem que aceitou, né? Justamente pensando não só em trazer uma temática inovadora, né, uma temática totalmente original de pesquisa. Isso é muito importante para nós que discutimos a formação de professores, os espaços não formais, a educação e a educação em ciências. Mas também para nossas e nossos doutorandos que aqui estão presentes, e futuros candidatos a doutoramento, entender o processo e a lógica de construção de um projeto, de análise de dados, de coleta de dados, de alguém que terminou o doutorado, né, há pouco tempo, há 1 ou 2 anos, né, que o senhor defendeu. Então é algo que ainda está muito... Né, 22. Já faz muito tempo, passa rápido, né, Virgílio? Eu estava tentando aqui achar a data do teu currículo, mas não está. Mas é algo que ainda está muito vivo na memória de quem finalizou, né? Já faz 3 anos, quase 3 anos, né? De quem finalizou, e vai ajudar muito aqueles que estão fazendo tese. Eu tenho um amigo que diz assim: quem faz tese, lê tese. Não tem como você fazer uma tese de doutoramento sem ler tese de doutoramento. Então, o nosso momento aqui hoje é muito disso, partilha de saberes, de vivências, de experiências, e também um norte para aquelas que estão em fase de doutoramento ou pretendem entrar no doutorado. Falando aqui um pouquinho do professor Virgílio, né? O professor Virgílio é doutor em Educação em Ciências e Matemática, né? Pela Universidade Federal do Pará, Polo Reamec, é mestre em Teologia pela Faculdade Este, tem pós-graduação em Didática do Ensino Superior, tem pós-graduação em Gestão Estratégica pela Universidade Fernando Mendes do Rio, é graduado em Pedagogia pela UFPA, professor adjunto da Universidade do Estado do Amazonas desde 2011, né? Mas antes disso já era professor da universidade, com uma vasta experiência na formação de professores, que eu não vou nem falar aqui todos os detalhes, porque é muita coisa, né? Mas o Virgílio é um professor muito experiente nessa área, educação de jovens e adultos, enfim. Nós temos certeza que hoje vai ser muito proveitoso. Virgílio, nós temos algumas metodologias aqui na nossa dinâmica, né?
A primeira dela é que, no transcorrer da tua fala, os colegas vão no chat fazendo colocações, fazendo perguntas, ou levanta a mãozinha, pede para falar, e você dá o espaço e a gente dialoga. Nós, às vezes, usamos essa dinâmica. Ou então, nós fazemos toda a discussão e deixamos para o final. Tu prefere deixar para o final? Prefere fazer a dinâmica no transcorrer da fala? Como tu acha melhor? No final, gosto. Então tudo bem. Que a gente Maravilha. vai não Isso. se alongar Tá bom, muito então. também. Tranquilo. Então, nós vamos nessa dinâmica, né? Você faz a sua fala, os colegas também podem ir colocando no chat, a gente vai deixando e ao final eu vou resgatando. E ao final da fala a gente fecha e faz as arguições, as colocações, os comentários, as discussões, que isso é muito importante, tirando dúvidas, até relacionando, porque o grupo de pesquisa é isso, é dos pesquisadores que aqui estão, alguns até inexperientes, tirar dúvidas com os mais experientes, né? Essa é a natureza e a essência do grupo de pesquisa. Então é isso, meu camarada, né? São 19 e 17. Vou passar a palavra para você e quando você acha que deve começar, fique à vontade. Eu vou estar aqui monitorando, a Silene vai estar gravando, né? Como eu te falei, nós gravamos e deixamos no nosso portfólio do site do GPCF. A Ana Márcia cuida da inserção de colegas que não entraram pelo login EA e a nossa dinâmica. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, tá? E a palavra é sua. Boa noite a todos e a todas. Eu que agradeço, professor Washington, pela oportunidade de estar compartilhando um pouco do conhecimento que Deus nos permite adquirir, né? Nessa jornada aí que já tem... a semana passada foram 15 anos de casa, como professor concursado, e mais 4 como professor contratado, né? Que eu comecei lá por Tabatinga, como professor contratado ainda, e em 2011 a gente concursou, juntamente com o professor Washington, né? Meu amigo e irmão aí, que conquistamos para Tefé, e depois eu consegui vir para cá, para Parintins. Falar só um pouquinho de mim, o professor Washington já adiantou, né? Eu sou o professor Virgílio Nascimento, sou natural de Santarém, no estado do Pará. Minha graduação em pedagogia eu fiz lá na UFPA, hoje o FOPA, né? Depois que eu saí da universidade, eu entrei numa empresa de telefonia trabalhando como pedagogo nos recursos humanos da empresa, que me deu um know-how muito grande, que eu consegui adquirir bastante conhecimento para estar atuando hoje dentro da academia. Por que que eu digo isso? Porque nós recebemos muitos treinamentos de consultorias São Paulo, né? Eixo Sul, Sul-Sudeste, que nos deu uma bagagem muito boa quando nós adentramos na docência do ensino superior, não ter tanta dificuldade assim para se trabalhar com determinadas temáticas. Gostaria de frisar que eu não tive a oportunidade de trabalhar na educação básica, devido à minha saída da universidade direto para trabalhar no espaço não formal, dentro dos recursos humanos, como pedagogo. Então, já eu quis fazer essa observação, porque o professor Washington falou que tem gente aqui, né, também que de repente vai trilhar, né, a pedagogia para um outro campo. Então, o que que eu venho falar para vocês? É que é aquilo que eu fiz na minha tese, que foi a autoavaliação e esse impacto transformador da segunda turma do doutorado da REAMEC, a turma que ingressou em 2013, porque a primeira turma, na realidade, começou em 2011, né? Foi a primeira turma, e eu fiz essa autoavaliação com os 44 egressos da turma de 2013. Então, para a gente começar a falar, eu fiz um texto aqui, né, que a gente fala desse desafio da imensidão. Então, vocês vão ver que durante a minha fala tem algumas metáforas que eu fiz, tanto que, se vocês observarem, está em Rios e Estrada da Amazônia, né? Tanto que eu fiz um artigo também, depois do doutoramento, fazendo um acróstico das palavras das iniciais da REAMEC, né? Rios e Estradas da Amazônia, os meandros e conhecimentos, né? Então, a gente conseguiu fazer bastante metáforas, trabalhando a nossa regionalidade, né? O nosso sentimento amazônico. Então, quando se fala do desafio da imensidão, eu escrevi alguma coisa dizendo assim, que quando falamos em Amazônia, geralmente pensamos na maior floresta tropical do planeta. É evidente que sim. Mas raramente pensamos na Amazônia como território de produção científica.
É pertinente mencionar que a Amazônia, no geral, ela é vista pela ótica de aparelhos sofisticados, como, por exemplo, os satélites espalhados pelos espaços terrestres, e o que se vê de cima para baixo é somente o verde e a beleza exuberante dos rios. Porém, esta visão não permite enxergar a vida das pessoas que cuidam e preservam a Amazônia Legal brasileira. Ou seja, os que olham querem proteger a fauna e a flora, mas não cuidam das pessoas que habitam este lugar. E esse olhar precisa ser invertido, pois são essas pessoas que cuidam e protegem esta imensa e rica área. E uma forma de fazer com que essas pessoas sejam valorizadas e que possam ter oportunidade de acesso a uma educação de qualidade, onde a cientificidade, juntamente com o seu conhecimento adquirido no dia a dia, possa colaborar na preservação e desenvolvimento da Amazônia Legal brasileira. Aqui eu já nos incluo, né, todos os membros aqui do grupo, desde os doutores, os doutorandos, os mestres, os mestrandos, os professores, os que estão ainda na graduação. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Historicamente, essa região enfrentou grandes desafios no campo da pós-graduação e da graduação também, mas na pós-graduação isso é muito mais latente, é muito mais forte. Por quê? Porque uma baixa densidade de doutores, na época, quando a REAMEC foi criada lá, pensada lá em 2008, para vocês terem uma ideia, tinha 18 doutores espalhados nos 9 estados da Amazônia Legal brasileira, que trabalhavam com educação e ciências, né. Então, hoje, a REAMEC já formou mais de 246 doutores, só o programa da REAMEC, fora os demais que foram surgindo durante esse percurso. Tem um isolamento acadêmico muito grande, tanto que, para que eu pudesse fazer o meu mestrado, eu tive que me deslocar, cruzando o país, para ir até no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, fazer o mestrado, porque quando eu concursei eu ainda era especialista, né? O professor Wolff sabe muito bem disso. E houve também, e tem uma pouca integração entre os pesquisadores, justamente por causa desse isolamento. Então, é nesse aspecto que surgiu a Rede Amazônica em Educação, Ciência e Matemática, que é a REAMEC, que ela é mais do que um programa de doutores, né. A REAMEC, ela representa uma tentativa de responder a uma pergunta fundamental. Que pergunta seria essa? Como nós vamos produzir ciência em uma região marcada por distâncias geográficas, desigualdades institucionais e desafios estruturais? Então, minha pesquisa, ela parte justamente, né, de uma premissa simples, mas que é uma premissa profundamente importante. Como seria isso? Se quisermos compreender o impacto de um programa de doutorado, precisamos ouvir aqueles que passam por eles. Por isso, investiguei o processo formativo da segunda turma de doutorado da REAMEC, analisando as suas trajetórias profissionais, suas produções científicas e suas percepções sobre a formação, sobre essa formação recebida. Então, na realidade, o que está em jogo aqui não é apenas avaliar o programa, é compreender como essa formação docente de doutores pode contribuir para o desenvolvimento científico e educacional da Amazônia. No caso, a minha pesquisa foi doutoral, mas a gente estende também para os programas de mestrado, né, que a gente precisa fazer esse desenvolvimento. Então, a gente continua falando que a Amazônia Legal ela compreende território vasto e complexo. Historicamente, a região sofreu com enormes déficits de doutores e produção científica, isolamento de pesquisadores e professores, reforçando aquilo que eu li há pouco, e essa assimetria regionais marcante na formação educacional. Uma assimetria muito grande entre a região sul e sudeste. Então, como a gente poderia superar esse isolamento científico em um território de proporções continentais? Criando novos programas de doutoramento, que esse programa de doutoramento ele vai criar novos programas de mestrado, que os programas de mestrado vão criar novos programas de especializações, que vão vir novos cursos de graduação, que vão vir novos grupos de pesquisa para que essa assimetria ela diminua, certo? E esse isolamento ele seja encurtado. Então, hoje, quem está aqui hoje trabalhando como mestrando, né, como doutorando, precisa ser essa abelha operária para que possa multiplicar esse conhecimento através das suas realidades, onde vocês
né, onde vocês estão inseridos. Então, o programa da REAMEC, deu para entender, né, a questão da analogia? Perfeitamente. Então, mais do que capacitar indivíduos, a REAMEC trouxe, né, o objetivo dessa pós-graduação exclusiva da REAMEC, foi o programa da qual eu me doutorei, da pós-graduação da Amazônia, é semear agentes multiplicadores capazes de transformar todo o ecossistema educacional ao seu redor. Tanto que a gente está conseguindo isso, que, como eu falei anteriormente, que de 18 professores que tinha antes da REAMEC, professores doutores, desculpa, na região dos 9 estados da região da Amazônia Legal Brasileira, hoje a REAMEC já formou 246 doutores, fora Educanorte, fora outros programas de pós-graduação que nós temos hoje de doutorado e de mestrado dentro da Amazônia Legal Brasileira. Então, a semente, né, o doutorado em rede da REAMEC, ele nasceu de um consórcio inédito entre universidades públicas e institutos federais, por uma reunião de vários pró-reitores das organizações dos 9 estados da Amazônia Legal Brasileira, onde a minha orientadora, a professora Elizabeth, a professora Terezinha Valinha, a professora Marta, da UFMT, né, encabeçaram essa APCN, junto com o pró-reitor também do Maranhão, onde eles tiveram a missão de formar docentes pesquisadores na área de ensino e ciência de matemática da, na e para atuar na Amazônia Legal Brasileira. Então, foi uma luta muito grande, porque a própria CAPES não acreditava que dentro da Amazônia Legal Brasileira poderia ter um programa de formação de doutores. E por que que resolveu se fazer em educação em ciências e matemática? Porque pelos índices aqui da Amazônia Legal Brasileira, a questão do português e matemática estava muito abaixo, né, da média nacional. Então, foi justamente nesse intuito de ser criado no ensino de ciências e matemática para formar doutores para trabalhar da ANA e para a Amazônia Legal Brasileira. Então, o modelo desse programa, essa estrutura em rede, foi projetado especificamente para quebrar as fronteiras geográficas e institucionais, unindo esses saberes amazônicos. Então, essas fronteiras que existiam, elas foram quebradas quando esse doutorado em rede, porque o professor Osh sabe muito bem que ele é formado também pela REAMEC, que, por exemplo, dentro do seu processo formativo, nós poderíamos, se quiséssemos, tivéssemos condições financeiras, inclusive, de assistir uma aula lá no Mato Grosso, ou lá em Rondônia, lá no Acre, lá no Amapá, lá em Tocantins, né? Então, essa barreira geográfica ela foi começando a ser quebrada e unindo todos esses saberes amazônicos. Também nos seminários 1 e 2, que a gente reunia sempre um seminário 1 em Belém e o seminário 2 em Manaus, onde todos os doutorandos vinham apresentar o seu projeto e tinha essa troca de ideias, né, de conhecimento dos projetos que estavam sendo trabalhados. Então, essa escuta ela funcionou como um motor de excelência. Por quê? Como é que nós medimos o verdadeiro impacto de programa de doutorado, ou de mestrado, ou de uma especialização, ou de uma graduação? Claro, como que nós vamos ver isso? Através da trajetória de quem vivenciou. Ou seja, quem viveu aquilo é que sabe qual foram os prós e os contras dentro da sua formação. Então, na nossa pesquisa, nós vimos que 95% dos egressos consideraram de grande importância a participação no processo de avaliação do curso, porque uma das perguntas do questionário que nós fizemos se nós perguntamos se, porque lembre-se, foi a turma de 2013, né, que adentrou no programa de 2013, se eles foram consultados sobre a participação deles na avaliação do curso, né? E 95% dos egressos consideraram importantíssima a participação dos egressos na realidade não é egresso ainda não, né? Do doutorando na sua formação, durante a sua formação. Então, Ana Maria Saúde, seu paradigma da avaliação emancipatória, que foi o livro-chefe que me guiou para que a gente pudesse fazer essa pesquisa, ela acredita que ouvir o egresso de forma crítica permite autoavaliação institucional e o aprimoramento contínuo. Então, se eu não ouço aquele sujeito que está trabalhando dentro daquele processo,
eu posso perder uma oportunidade muito grande desse programa, desse projeto, ele não funcionar ou fracassar, porque se eu não pergunto o que está acontecendo, para mim está tudo bem, e acaba que a energia ela pode ficar muito baixa, se eu não tiver essa retroalimentação daquele que está vivendo naquele momento, dependendo do grau de que ele está se formando. A gente está fazendo aqui uma metáfora aqui do mapeando os rios, que é a metodologia. Eu vou mostrar para vocês como é que a nossa pesquisa foi feita. Então, teve uma imersão profunda na segunda turma, que teve ingresso em 2013, que alcançou uma notável taxa de 100% de conclusão. Ou seja, entraram 44 doutorandos e saíram 44 doutores formados. E como é que foi feita essa metodologia? Nós fizemos uma análise documental dos 44 currículos Lattes, fazendo um mapeamento do impacto do antes e depois do doutoramento, por exemplo, com produção científica, artigos, livros, criação de grupo de pesquisas, que eu vou falar um pouco mais na frente. Nós fizemos também um questionário online, onde 22 respondentes, correspondendo a 50% da turma, responderam ao questionário, capturando percepções de mudança para melhor ou para pior. Foi essa a intenção do questionário. E também, como nós estávamos naquela era pandêmica, nós fizemos um grupo focal online. E 7 egressos concordaram em participar, e com o grupo focal a gente conseguiu fazer um aprofundamento qualitativo das narrativas. Por quê? No questionário, eles responderam através da sua escrita. Já no grupo focal, eles verbalizaram, né? Verbalizaram aquilo que verbalizar fica muito mais profundo quando eu apenas escrevo. Eu acredito nesse sentido. Então, foi esse um pouco da nossa metodologia. E aqui a gente já começa a falar, né, as raízes da rede, que é o perfil dos egressos da turma de 2013. Então, esse corpo discente é bastante diverso, espalhado por múltiplos polos da Amazônia Legal brasileira, de Pará, Amapá, Maranhão, Roraima, Amazônia, Acre, Tocantins e Mato Grosso. Então, o total de doutores, taxa de 100% de sucesso, porque, como eu falei anteriormente, todos eles, entraram 44 e saíram 44 doutores formados. E essa turma era formada por universidades federais, estaduais, pelos institutos federais. E houve uma predominância nessa turma, exclusivamente nessa turma, uma predominância feminina, né, do questão de gênero, 28 mulheres, 28 mulheres e 16 homens fizeram parte dessa turma. Então, a gente considerou também, né, a questão de gênero. Em relação a esse terreno fértil, né, que a gente fala dessa formação inicial, nós tivemos aqui uma diversidade de origens acadêmicas, ou seja, vários cursos de várias licenciaturas compuseram essa turma do ensino de ciência e matemática. Por exemplo, pedagogia, nós estamos com 2 egressos, matemática, 11 egressos, ciências biológicas, 5, química, 5, e os outros foram entre física, ciências naturais, sistema de informação, análise de sistema e engenharia. Mas o, né, quem se destacou mais foi pedagogia, né, que se formou em pedagogia e em matemática. Então, essa união entre as ciências duras e a base pedagógica cria formadores mais completos para a região. Então, isso aqui, na realidade, é um apanhado da fala no grupo focal dos doutores da segunda turma, que, que eles disseram assim, que quando eles entraram na REAMEC, eles tinham um pensamento. Quando eles começaram a ter leituras, né, sair um pouco daquele pragmatismo das ciências duras, da química, da física, da matemática, eles conseguiram ter uma formação pedagógica mais ampla e mais completa. Então, isso aqui eu não estou inventando, né? Foi fala dos egressos da turma de 2013. Então, quando a gente fala da polinização científica, tem esse impacto tangível do PGC, da REAMEC na docência, na pesquisa e gestão. Então, a partir de agora, né, eu vou mostrar o impacto na docência e essa prática que ela foi transformada. Por exemplo, olha só, o doutorado, ele não apenas titula, ele reconstrói a visão de sala de aula.
também isso aqui é um apanhado da fala dos egressos que nos deram a honra de participar da nossa pesquisa. Olha só, o doutorado não apenas titula, ele reconstrói visão de sala de aula. Eu estou falando aqui do doutorado porque foi a minha pesquisa, mas também o mestrado ele tem esse poder de estar fazendo, de reconstruir essa visão, para eu possa estar repensando como é que está a minha prática dentro da sala de aula. Então, 95% dos egressos afirmam que o processo formativo modificou sua prática docente, e 95% avaliaram que essa mudança foi para melhor. Aí vocês podem me questionar, mas professor Vigílio, tem um que respondeu que não e outro que respondeu que não mudou. Inclusive, quando eu vi essa resposta, que eu falei com a professora Elizabeth, a minha orientadora, eu fiquei assim um pouco preocupado. Ela disse assim, não, Vigílio, tá certo, é isso mesmo. De repente teve alguém que passou por um outro processo e que viu que na Reamec não agregou muita coisa. Isso até é bom para o programa, porque para a gente saber, agora eu preciso saber o porquê que não agregou, né? O porquê que não mudou. Porque muitas das vezes nós, enquanto pesquisadores, a gente peca em querer que as coisas aconteçam da forma como a gente pensa lá no começo, quando a gente está pensando na nossa pesquisa, né? Ah, eu gostaria de encontrar isso, eu gostaria de encontrar aquilo. Mas é a pesquisa que vai dizer para a gente a realidade da qual nós estamos inseridos. Então, esse foco, né, o foco mudou para uma maior reflexão metodológica. Olha só, mudou para uma maior reflexão metodológica, a segurança teórica e o compromisso com a formação de educadores no contexto amazônico. Isso são falas dos egressos, tá? Eu não coloquei, isso aqui eu fiz apanhado da fala dos egressos para estar trazendo para vocês aqui. Então, o egresso 3, né, no grupo focal, ele disse assim, olha, que as experiências me ajudaram a trabalhar de forma crítica e dialógica, a pesquisar sobre a própria prática, a ter um olhar mais direcionado para as questões pedagógicas e epistemológicas e buscar relacionar mais os conteúdos estudados com a prática futura dos meus alunos. Olha só que coisa linda, né? Então, no doutoramento, eles viram que eles precisavam eh, olhar criticamente para o seu fazer pedagógico, naquele momento, da forma como estavam trabalhando. E buscar esse olhar direcionado para questões não só pedagógicas, mas como questões epistemológicas também. Então, e esse olhar diferenciado fez com que nós, enquanto doutores formados pela REMEC, conseguimos mudar o nosso posicionamento dentro da sala de aula. Tanto que eu tenho um colega da minha turma que hoje ele confessa que ele é um outro professor depois que ele passou pela REAMEC. E ele vem das ciências duras. E hoje ele trabalha de forma muito mais. Ele está dizendo isso, né? De forma que olhando o outro como outro, né? Olhando o sujeito, não olhando aquele outro como objeto. Continuemos. Então, aqui a gente vai ver o salto na produção científica, como foi que deu um salto nessa turma de 2013. Então, a gente consegue ver essa transição clara, a transição clara de consumidores de conhecimento para produtores ativos de ciência. Para vocês terem uma ideia. A publicação de artigos saltou de 65 para 261, isso a gente está falando antes, e antes do doutorado e após o doutorado, tá? Publicação de artigos 61 para 65 para 261, e capítulos de livros cresceram de 64 para 137. Resumo publicados em eventos saíram de 158 para 273. Então, um crescimento muito significativo dessa turma que passou que ingressou em 2013, né, no salto dessa produção científica, passando de produtores ativos, de consumidores de conhecimento para produtores ativos de ciência. Aqui a gente vai dizer que a gente, semeando a pesquisa local, por que que a gente diz isso? Olha, que o maior legado estrutural o programa e a criação de polos autônomos de investigação na Amazônia. Por exemplo, grupo de pesquisa criado de 0 passou para 15 depois do doutorado, de projetos de pesquisas ativos teve um crescimento de 40%, passando de 74 para 104 projetos. Inclusive, hoje eu faço parte do programa de mestrado aqui do Prof. Educatec, aqui em Parintins, que também nós estamos criando já mais
mas um grupo de pesquisa. Então, a gente está vendo que com os programas de doutorado, de mestrado, ou seja, de pós-graduação, a gente tem um salto muito grande, a gente tem uma, ala- um- uma alavanca, uma alavanca muito grande para disseminar os conhecimentos dentro da Amazônia Legal brasileira. Então, 82% dos egressos relataram na época estar ativamente desenvolvendo pesquisa, logo depois do seu processo doutoral. Então, a gente traz aqui o efeito cascata na pós-graduação. Os egressos agora formam novos mestres doutores, fechando o ciclo da rede. Banca de mestrado cresceram de 1 para 141 participações, maravilha, né? Doutorado saltaram de 0 para 20 participações, e 17 atuam como docentes em mestrados e 3 já atuavam em doutorados. Isso na época da pesquisa. Claro que esses números aumentaram, eu tenho certeza disso. Aumentaram, eu tenho certeza disso. Liderança e impacto comunitário, os doutores da REMEC, eles assumem papéis vitais no tecido social e administrativo da Amazônia, por exemplo. 68% da turma de 2013 estavam envolvidos em projetos de extensão, levando a ciência para a comunidade escolar e sociedade, e 59% assumiram o cargo de gestão acadêmica, reitorias, pró-reitorias, coordenações e até direções em institutos federais. Então, quando a professora Marta, que era coordenadora geral do programa na época que eu fiz o processo de doutoramento, né? E ela participou da minha banca, tanto da qualificação quanto de defesa. Ela falou: é isso mesmo, Gil, nós estamos trabalhando para que vocês possam assumir como secretários de educação, como gestores de programas de pós-graduações, como direções de escolas, como pró-reitorias, como reitores. É esse que é o objetivo, né, de um programa de pós-graduação a nível doutoral. Então, a voz do ingresso, do impacto regional, diz assim: olha, esse foi o ingresso 6, através do questionário. Ele falou assim: que a contribuição do programa é grande, porque a REAMEC oportunizou a abertura do primeiro programa de pós-graduação em Educação e Matemática da região norte do Brasil. Isso está falando lá do Acre, né? É uma egressa que lá de Cruzeiro do Sul, né? Do Acre. Então, para ela, a contribuição foi fantástica, foi imensa, né? E muito significativa. Por quê? A formação em rede, ela possibilita a fundação de novos ecossistemas de pesquisa, onde antes havia o quê? Havia o vazio, que é justamente também aquela simetria entre a região norte, no caso a Amazônia Legal Brasileira, e a região sul-sudeste. Como se só para lá produzissem ciência, aqui a gente ficava só consumindo aquilo que eles produziam. Então, a força do ecossistema, a autoavaliação, que aqui a gente fala dos pontos fortes, né, revelou os alicerces de sucesso da REAMEC, que a gente diz assim, olha, que a estrutura em rede, ela quebra o isolamento, ela integra diferentes realidades amazônicas e promove intercâmbio constante. Isso, estamos falando de pontos fortes. Vamos falar de pontos fracos também daqui a pouco. O corpo docente qualificado é altamente diversificado, com profundo tratamento humanista. Isso fala dos dois egressos, tá? Falando do corpo docente qualificado. E a riqueza dos seminários, como eu falei anteriormente. Nós tivemos 2 seminários. Esses espaços são vitais para a polinização cruzada de ideias entre diferentes polos e pesquisadores. Então, você vai buscar em determinado local e vai polinizando em outros terrenos para que isso possa florescer cada vez mais a ciência dentro da Amazônia Legal brasileira. Mas a gente não pode também, em uma avaliação, não falar dos pontos fracos. Então, essa avaliação emancipatória, ela também ilumina os gargalos para o aprimoramento contínuo, que a avaliação emancipatória foi da Ana Maria Saúl, foi de onde nós tiramos o carro-chefe para estar fazendo esse tipo de avaliação. Então, o que os egressos disseram? Que o risco de isolamento pós-doutorado, que é a dificuldade de manter o trabalho em rede ativo quando o egresso retorna à rotina pesada de sua instituição de origem, especialmente em institutos federais. Então, por que que eles falaram isso? Porque eles dizem que quando se você retorna para a sua unidade de origem, aí você volta lá para a graduação, não que isso não seja benéfico, claro que você deve voltar,
mas que a própria instituição não te dá oportunidade para te criar grupo de pesquisa, para te criar uma especialização, porque você fica muito no operacional e não consegue, você não consegue ter espaço para pensar, para criar outro tipo de programa, para que a própria instituição onde você trabalha ela comece a crescer. Então, o que eles falam? Que a solução seria a necessidade de núcleos locais, a urgência em consolidar grupos de pesquisa vinculados à REAMEC em cada estado, mantendo a chama da rede acesa após a titulação. Eu, particularmente, vejo que isso aqui a gente ainda não conseguiu alcançar. Né? Nós ainda não conseguimos alcançar. Ainda não. Então, o que a gente fala da tese validada aqui é que a autoavaliação contínua e emancipatória não é apenas um instrumento de auditoria, ela é uma ferramenta de evolução. O acompanhamento sistemático dos egressos prova que o PPG-100 REMEC aprimora o desenvolvimento pessoal e profissional dos indivíduos, nós vimos na fala dos egressos, fornece dados cruciais para que o colegiado corrija as rotas, rumos à excelência e garante o desenvolvimento institucional da ciência na Amazônia Legal. Né? Então, foi isso que a gente conseguiu validar a tese através da fala dos egressos da turma de 2013. E quando a gente fala que essa imagem aqui, inclusive eu usei na minha tese, que é o florescer da floresta, diz assim que, assim como a majestosa Bertolete, que é a castanheira, onde a árvore mais alta, que é a abelha, vai buscar lá, né, o produto para polinizar as outras, para polinizar o solo, cujas raízes são profundas e os galhos tocam o céu, o egresso da REMEC é uma árvore de grande porte. Através do ensino, da pesquisa e da extensão, eles deixam de ser sementes solitárias para se tornarem a própria floresta, sustentando, protegendo e desenvolvendo a educação científica na Amazônia. Então, antes de eu colocar esse último slide, eu gostaria de ler também aqui, fazer uma conclusão, um tanto quanto filosófica, para encerrar esse momento aqui, tá certo? Então, diz assim, que se a ciência é uma construção coletiva, então, a formação de pesquisadores também deve ser compreendida como um processo coletivo. A REAMEC demonstra que formar doutores na Amazônia não significa apenas conceder títulos, significa criar condições para que novos pesquisadores possam produzir conhecimento, formar novas gerações, transformar suas instituições. Então, ao ouvir as vozes dos egressos, percebemos que o verdadeiro impacto da pós-graduação não se mede apenas em números de publicações. Ele se revela nas trajetórias profissionais que se transformam, nas redes de pesquisa que se formam e nas novas possibilidades de produção científica que emergem. Talvez a metáfora mais adequada para compreender esse processo seja a própria floresta amazônica. Na floresta, nenhuma árvore cresce sozinha. Cada árvore depende de um ecossistema inteiro para existir. Da mesma forma, a formação de doutores na Amazônia depende de redes, de cooperação e de compromisso coletivo. Então, se a REMEC conseguiu plantar sementes da ciência na região, o desafio agora é garantir que essas sementes contribuem, florescendo e que, no futuro, possamos falar não apenas de uma rede de doutorado, mas de verdadeira floresta de conhecimento científico na Amazônia. Então, com essa minha fala, eu agradeço a atenção, agradeço o convite, professor Washington, meu amigo e querido irmão, por essa oportunidade de compartilhar aquilo que a gente conseguiu se empenhar durante 4 anos para trazer e para ajudar a formar novos professores dentro da Amazônia Legal brasileira. Um grande abraço, obrigado a todos. Muito bem, professor Virgílio. Nós que agradecemos, né, pela socialização. Eu fiquei vendo aqui a sua fala, né, muito poética, por sinal. Eu tenho uma orientanda de Parintins, a Karen, egressa do CESP, e ela fala uma discussão sobre metodologias ativas na educação do campo, mas com uma abordagem também narrativa, né? E a banca sugeriu a ela que ela fosse mais poética, mais metafórica, que trouxesse toadas parintinenses, né, na qualificação.
E ela estava até justamente verificando a tua tessitura, as tuas analogias, as tuas metáforas, a vertente poética do enredo, que pode contribuir em sua dissertação. Eu tenho algumas considerações a fazer, nós temos ainda, o nosso teto de reunião geralmente é até as 20h30, né? Como o professor Virgílio foi bem fiel ao tempo dele, então um tempinho para bater um papo, que é muito importante. Eu acho muito importante a maneira que tu construiu a tua apresentação, né? Porque tu partiu da tua própria apresentação, das tuas inquietações, do que levou a isso. Isso é algo muito importante para quem trabalha na vertente que muito do nosso grupo trabalha, que é uma abordagem narrativa, a maneira de construir a metodologia que coletou os dados, a própria análise deles, né? Tem algumas, enquanto eu comento aqui, os colegas podem falar levantar a mãozinha aqui para pedir a fala de maneira oral, ou então colocar no chat, tá? Fique à vontade. Estou falando, fiquei voltando ao tempo e lembrando quando a REAMEC foi criada, né? Ainda em 2010. Na verdade, a primeira turma eu acho que foi em 2010, mas Não, a ela primeira foi começou em criada 2011. A primeira 2011, segunda 2000, 2013. a primeira seleção em 2010, né? Mas eu Não, estou a lembrando de primeira quando. seleção 2010 que entrou em 2011. Isso. E eu estou lembrando de quando foi criado a rede. Na época, eu tinha uma relação muito mais estreita até com o professor Evandro Guedin, e ele foi um dos líderes do movimento junto com a e a Marta de Cuiabá, enfim. E até meados eu acho que até antes da tua turma, o curso era ainda ofertado pela UFMT, né? A minha Agora também é pela ainda. A minha ainda também. é UFMT. A tua foi a Não, última, então, não, né? foi. A minha foi a última, agora já é o FPA. O FPA, né? Isso. Uhum. Então a Professor Washington. Reabec surgiu. Oi. Uhum. A A Reabec, professora Dalila Marta, né, de Moraes, está perguntando aqui se a predominância regional foi somente o norte ou não. Quando se fala predominância regional, é onde o programa onde o programa onde o programa abarca as regiões? Seria nesse sentido a pergunta? Sim. Sim, é porque a REAMEC ela atua em 9 estados da Amazônia Legal brasileira, onde nós temos 60%, né, do espaço do Brasil, por exemplo, que é Pará, Amapá, Maranhão, Roraima, Amazonas, Acre, me ajuda aí, Washington. Mato Grosso, Tocantins, está faltando Maranhão. Então, são esses 9 estados. Ainda alcança um pouco do Nordeste, porque tem o Maranhão ainda, né? Mas pela divisão da Amazônia Legal Brasileira, o Maranhão ele fica aqui dentro junto com esses 9 estados, tá, querida? Então, foi essa abrangência do, da REAMEC, porque justamente para diminuir essa assimetria que existia entre as regiões Sul e Sudeste. Se o professor Washington quiser também complementar, já que ele é sim, oriundo também da não. REAMEC. Isso aí você falou com propriedade, mas eu quero fazer um breve comentário no que diz respeito ao seguinte, que em 2010, a região norte, incluindo o Maranhão, que é a questão política, e o Uhum. Tocantins, tinha 5.000 doutores, entre, eu não lembro se 5.000, 5.010, 5.008, mas era isso. Só a USP tinha 5.000. Para vocês terem uma ideia disso, todo o norte. Então, é uma dívida histórica absurda. E a REAMEC, primeiramente, queria formar 100 doutores, depois 200, e até hoje ela continua existindo porque nós continuamos sem suprir essa demanda histórica, né? Eu, particularmente, né, vivi uma ponte aérea quando eu fiz meu doutorado entre Belém, Cuiabá, Tefé e Manaus. Isso. Uhum. Por opção até, né, que eu queria ter muita vivência do Mato Grosso, da UFMT, queria ter a vivência da USPA,
eu vivia, né, e sem bolsa, sem nada, né, que a gente não consegue ter bolsa. E hoje nós temos um doutorado, né, na nossa casa, lá na nossa superior, né, que nós temos até algumas doutorandas. É sinal para nós valorizarmos muito, né? E nós temos esse doutorado também graças ao que a Rebec fez, a formar tantos doutores, né? E vendo o teu fenômeno investigativo, Virgílio, eu primeiramente parabenizo porque quem não conhece com profundidade a avaliação nessa perspectiva institucional pode até achar que é algo muito simples, realmente é original, mas não é trabalhoso, etc. Mas para quem conhece por dentro, como eu conheço, né? Eu dialogo diretamente com, que você sabe muito bem, você tem críticas consistentes, fundamentadas e importantes, e um dia nós vamos discutir sobre isso, em relação à CPA, às CPAs, no caso, né? E eu dialogo diretamente com as comissões próprias de autoavaliação, porque eu sou coordenador de apoio ao ensino. Primeiramente, me vem que dificuldade para coletar esses dados, porque quando nós fazemos pesquisa, quando vamos colocar dados de docentes, seja ele egresso ou não, nós temos alguma dificuldade. Foi tranquila a coleta de dados ou tu teve alguma certa dificuldade? Eu tive dificuldade, eu acho, justamente pelo dos últimos slides, falando que quando você volta, que eles externaram, quando volta do doutoramento, aí a pancada de trabalho, né? Pancada de trabalho, 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 e não tem quase tempo para isso. E então essa dificuldade foi muito grande nesse sentido também. De você ter que estar buscando, pedindo por favor, né? É importante para o programa, é importante para que o programa não morra, mas eu não tenho tempo para responder. E era pandemia, né, também, e tudo isso para fazer o grupo focal, porque o grupo focal ele ficou mais consistente ainda, porque eles verbalizaram, mas não foi fácil, amigo. Não foi fácil. Outra coisa, por que que não foi fácil? Porque lembra que eu coloquei, uma das primeiras fases foi a análise do currículo Lattes deles? Sim, A não atualização do currículo Lattes, isso leva a uma complicação muito grande, né? Porque você não atualiza o Lattes, aí então vai dar informação que muitas das vezes não condiz com aquela informação, porque eles não atualizam o Lattes. Então, os colegas que sim, estão me ouvindo aqui, por favor, atualize periodicamente, porque isso não só você vai ser beneficiado, mas como o próprio programa, quando vier uma avaliação, eles levam isso em consideração, porque é lá que você vai estar mostrando as suas produções, né, aquilo que você está fazendo. Então, a dificuldade foi muito grande, desde da análise do currículo Lattes até a formação do grupo vocal. Mas eu lembro de uma fala sua, Augusto, que você diz bem assim, como é que você fala? Eu não digo que é fácil, mas vale a pena, não é assim que você diz? Como é? eu não falei que seria, isso é São João Bosco. Eu não falei que seria fácil, mas eu falei que Isso, vai valer muito a pena. isso. Eu nunca esqueço isso quando você me falou uma vez, isso ficou na minha cabeça. Não é fácil, o caminho é árduo, é muito árduo, né? Tem muitos colegas aqui vivenciando o mestrado, vivenciando o doutorado, e ele vai apertando cada vez mais. Uhum, E depois vem muito trabalho, como você sabe disso, né? Eu estou aqui, acabei de receber uma tese da Universidade Federal de Juiz de Fora, e tendendo muito a declinar, porque eu não tenho agenda mais para nada, mas aí, junto uhum. com a tese formal, vem um aviso no outro e-mail: professor, por favor, eu preciso muito que o senhor olhe, porque essa parte do trabalho eu não tenho segurança, já é a defesa, eu mudei a banca de qualificação e é o que vai ficar meio isso e eu discutir, principalmente essa página, essa parte vai me... Aí eu fico lembrando de mim, enquanto mestrando e doutorando também, que a banca me ajudou muito, e, né? Então, aí assim nós vamos assoberbando trabalhos e mais trabalhos, mas faz parte do game. Então, Vigílio, voltando à tua, né, para me fechar aqui as minhas considerações, e se alguém for comentando aí, tu tá com o computador aberto, pode ir Sim, vendo que eu estou no tablet também. sim. Uhum, Essa questão da avaliação, né, como eu falei anteriormente, é muito importante a questão do Lattes.
principalmente para os egressos, porque até 5 anos depois, quem fez o mestrado em ensino de ciências, até 5 anos depois de ter saído, é monitorado pela CAPES. Então é importante, você teve promoção, coloca, você teve, publicou algo, coloca, ministrou um curso, coloca, tá? É muito importante isso daí. No doutoramento igual, na graduação também igual, aí que entra a minha parte da graduação, né? Com as avaliações institucionais e com principalmente com esse processo de autoavaliação que nós muitas vezes não levamos tão a sério, e é importante um trabalho que nem o teu, porque além de explicar por dentro esse momento dessa turma do doutorado da REMEC, ela também contribui num rol de teses que tratam de avaliações, que tratam de autoavaliações, das avaliações institucionais, falando dessa importância, né? Nós tínhamos, né, hoje menos, uma dificuldade na UEA nas avaliações de curso, que nós fomos avaliados pelo Conselho Estadual de Educação, devido ao baixo índice de avaliação de professores, de estudantes. E quando tinha um índice significativo, nós não tínhamos relatórios consistentes. Imagino eu que, nas tuas análises, você trouxe dados analisados, triangulados, significativos, como tu já pontuou alguns aqui, que consolidaram o que tu queria. E o que tem faltado na UEA, agora menos, nós temos outra comissão própria de autoavaliação, e o que tem acontecido já em uma escala maior é nós conseguirmos tabular esses dados e fazer uma análise consubstancial capaz de contemplar o que o Conselho Estadual de Educação pede, porque nós perdemos pontos em avaliação. Aí o curso não tinha nota máxima simplesmente porque a coordenação do curso achava que não era algo tão importante. E quando saía a nota e não era 5, ficava todo mundo arrasado. E tu ia ver lá, olha, perdeu tantos décimos na autoavaliação. Por quê? Por questões até burocráticas, que não foi feito com esmero. Aí eu queria realmente agora também ouvir de você como é que tu fez essa parte metodológica. Tu disse que trabalhou com o grupo focal. Tu fez essa coleta de dados do grupo focal de maneira virtual, tu teve contato com os egressos, como foi que se deu? Até porque aqui tem muitos colegas também que vão trabalhar com o grupo focal no mestrado e no doutorado. Foi assim, primeiro foi o análise do currículo, né? Aí depois a gente mandou os questionários para os 44 egressos, aí nós tivemos 22 respondentes, que deu 50% da turma, né, que conseguiram responder. E a professora Elizabeth disse assim, Virgílio, vamos aprofundar mais um pouco, porque nós achamos que ainda tinha muita informação para ser coletada, mas eles não conseguiram externar isso escrevendo, respondendo, né, lá no Google Forms, né, pelo Google Forms. Aí a gente conseguiu fazer esse grupo focal online, inclusive a Eto, nossa colega do lado, né, participou, como que ela é da turma de 2013, aí sete concordaram em participar, porque aí, eu acho que você falou ainda agora, tiveram como é, meu Deus do céu, desmarcar algum evento que tinha para participar naquele momento do grupo focal, porque todos os 7 participaram ao mesmo tempo, entendeu? Então não foi nada quebrado. 3 agora, 2 depois, 5 depois. A gente conseguiu reunir esses 7 e a gente gravou isso tudinho e a gente fez buscou essas falas e criamos as categorias depois de acordo com a ATD, né? Foi dessa forma, amigo. Maravilha. A Heitora fez a análise baseada na análise textual discursiva, né? Ao final, eu quero dar uma olhada na tua. Tu vai publicar? Já está no prelo, já tem alguma discussão? Tá? Publicação da tese em livro? Eu tenho livro ainda não, eu tenho 2 capítulos já, eu tenho desculpa, 2 Uhum. artigos publicados já, amigo. Mas aí a gente está Maravilha. conversando, a professora Elizabeth, porque, na realidade, a gente quer ampliar, fazer com que essa autoavaliação ela se perpetue na REMEC, eu acho, entendeu? E fazer de todas as turmas, né? Fazer de todas as turmas, porque dá sustentação para o programa.
só que a gente ainda não conseguiu avançar ainda. Mas ela está conversando justamente para a gente ver se a gente consegue colocar a minha tese em forma de livro, de e-book, porque hoje fica mais. Você consegue atingir um público muito maior, né, amigo? Uhum, com certeza. Virgílio, a professora Silene, né, ela é doutoranda em ensino tecnológico pelo IFAM, é do nosso grupo e ela não pode falar nem escrever porque ela está gravando, ela é que cuida dessa parte técnica, né? Aham. E ela tem um questionamento e também uma inquietação dela, e tem todo sentido. Ela fomenta assim: ela gostaria de saber sobre a necessidade de produção científica na academia. Isso no levantamento que tu fez com esses egressos, foi possível tu ver se houve uma disponibilidade comparativa de produção dos participantes. Ou seja, produção alta, como tu falou, mas ela é equitativa com todos ou alguns produzem muitos e outros tão pouco, que tu percebeu. Muito, Tem uma... poucos produzindo muito e muitos produzindo pouco. Entendeu? Entendi. Tem essa discrepância, né, Virgílio? E tu conseguiu perceber, aí já eu, o porquê disso, se tem alguma coisa específica que leva a isso? O que a gente percebeu é que as pessoas das áreas duras, elas não costumam publicar aquilo que fazem. Não sei se pela própria característica do curso, Austin, Uhum. de não ter uma leitura assim como nós da educação e do ensino a gente tem, então eles não têm essa preocupação de estar publicando aquilo que eles fazem. É muito sim, na prática, sabe? Faço isso e acontece, mas não, entendeu? Não tenho uma preocupação de estar divulgando isso, não. Tanto que depois do doutorado, né, que essa média subiu com os da áreas duras, depois que ele passou pelo processo. E agora, se ele não passa? Vai continuar acontecendo a mesma coisa. Foi isso que a gente conseguiu observar. Uhum. O que isso acontece muito, né? Tu agora está no programa de pós-graduação, tu vai perceber isso nas quadrienais, né? Nós somos obrigados a publicar. E como alguns professores que têm uma publicação mais ampla já sabem que temos colegas que não publicam, então a gente publica dobrado. Publica dobrado. E deu certo assim nos últimos 50 anos de academia. Entretanto, agora em 2021 ou 2, a CAPES mudou alguns critérios. Agora, ela, para dar pontuação máxima, tem que ter uma produção alta do colegiado, mas equitativa. Então, não adianta aquele colegiado que tem 15, 20 professores e 5 ou 6 carrega a publicação nas costas. Vai contemplar uma pontuação, mas não vai contemplar em outros critérios que eles elencaram. Ou seja, agora a CAPES exige que todos de fato publiquem, né? E os coordenadores de programas de pós-graduação estão no sufoco nisso daí, criando até critérios. Aí vem aquela questão, né, que nós sabemos que é duro, né? A minha vida não é meu Lattes. A minha vida não cabe no meu Lattes. Isso às vezes é doloroso, né? Porque os professores são comparados demais. Tu olha, eu quero ver o Lattes desse professor, deixa eu ver o que ele publica, deixa eu ver se ele vai para evento, deixa eu ver. E às vezes aquele professor que nem vai, ele tem uma experiência, uma didática tão boa, tem muito valor, mas o sistema é muito cruel, é muito duro, né? É um sistema de produtividade mesmo, um sistema de quantificação que ninguém ainda quebrou. E como Paulo Freire dizia, né? Se eu quero transformar o sistema, eu não posso sair do sistema. Se eu romper com o sistema, eu saí e não vou mudar o Isso. sistema. Então, nós estamos no sistema. Professor, o senhor concorda com essa maneira? Não, mas eu estou no sistema. A Ana Márcia tem uma colocação também, Virgílio. A questão da autoavaliação poderia listar alguns impactos transformadores na atualidade em nossa região amazônica. A questão da autoavaliação, assim, o número de grupos de pesquisa que aumentou, número de programas de doutorados que aumentaram, número
de programa de pós-graduação a nível de mestrado, né? Isso aí é incontestável, incontestável, né? Das criações que aconteceram, né? Da pesquisa, depois da pesquisa que eu fiz para cá, né? Assim, houve um aumento muito significativo, né? Isso é muito interessante, porque nos dá oportunidade para quem não tinha oportunidade de estar trabalhando, de estar cursando uma pós-graduação, porque antes eu tinha que cruzar, como eu fiz, cruzar o país para, né, sair de julho e dezembro para fazer o mestrado. E hoje não. Por exemplo, aqui em Parintins, tem o mestrado aqui dentro de casa. Aí o cara, se ele quiser, ele sabe até onde eu moro, me orientando. Aí quando ele bate na porta aqui, né? Professor, estou com uma dúvida, olha só. Mas por quê? Porque existiu todo esse processo, né, de criação de novos programas e de eles se autoavaliarem e que os egressos falaram que se não criar, a coisa ela perpetua, né, professor Washington? Vai perpetuar e o conhecimento científico ele não vai crescer. Entendeu, querida? É nesse Sim, sim. sentido que eu falo. Sim, 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 com certeza. Nós já temos 10 minutinhos, que a conversa está boa, Virgílio. Aí a gente já vai fechando, caminhando para o final. Aham, Mas, além de tudo isso que nós falamos, né, isso vale para todos que aqui estão na pós-graduação ou mediando a pós-graduação, porque dentro dessa questão do sistema neoliberal, capitalista, com resquícios ainda pragmáticos, da produtividade, etc., sempre ficou em segundo plano questões artísticas e culturais, né? Então, tu cria o quê? Artigo científico, capítulo de livro e participação em evento e publicações e organizações, e tinha um certo preconceito com poesias, com músicas, com fotografias, com cinema. O Virgílio mora numa cidade que exala cultura, que é Parintins. É professor de uma escola, né, que é o Centro de Estudos Superiores de Parintins, com uma produção absurda de elementos científicos, artísticos e culturais. E hoje a CAPES ela exige que os programas de pós-graduação não sejam balizados e baseados apenas em artigos, em eventos, em livros e capítulos, mas também em produções artísticas culturais. Ou uhum, seja, hoje, na hora de tu atingir a nota 5, tem lá alguns critérios relacionados a isso. E produções artísticas e culturais dos professores. Então, aquela poesia que tu fez e participou de um concurso e ganhou, aquele livro de poesia, aquele livro de contos, aquela mostra de cinema, aquela mostra de fotografias, isso é importante também contar no programa de pós-graduação. No tocante, Virgílio, você até um pouco agora da tua tese, do local, do teu locus, né? Que é um locus que imagino eu de efervescência artística cultural. Como vocês lá trabalham essa questão artística na terra da cultura, que é Parintins? ainda pouco ainda, Washington. Ainda pouco, muito pouco. Eu imaginei que fosse isso. Eu até antes de tu complementar, eu imagino que der o ranço pragmático da gente achar que tem que escrever livro, capítulo de livro, livro, É, capítulo de isso livro, mesmo. que Aham, tem que escrever. Mas também tem que ter essa parte artística e cultural. Mas, enfim, Virgílio, meu querido amigo, né? Passou rápido, 8h30 já. uhum. Eu quero agradecer, né, a sua presença, a sua partilha, a socialização dos resultados da sua pesquisa. E, brevemente, nós vamos ter outros doutores e outros mestres apresentando aqui as suas discussões. E parabenizá-lo, né? Já parabenizei, parabenizar mais uma vez por um trabalho tão original e tão importante. Dizer que isso é ciência, né? Fazendo ciência numa perspectiva de autoavaliação, numa perspectiva de análise de um programa tão importante, né? Tão valoroso para a região norte, que mudou tantas vidas, tantos doutores formados que hoje criaram novos doutorados, novo mestrado, graças a um programa como o REAMEC. Nesse finalzinho, eu quero passar para você a palavra para suas considerações finais, querido. Washington, eu só gostaria de agradecer, né? Gratidão a Deus, primeiro, por ter me permitido conhecer para poder compartilhar, né? E você sabe que eu sou admirador da sua pessoa. Nós temos um, uma química muito grande
relacionada ao ser humano, ao querer ajudar o próximo, né? Nós tivemos a oportunidade de compartilhar isso lá em Tefé. Então, queria dizer que você também é minha inspiração, que a gente consegue caminhar junto, mas mesmo distante. E a todos os, né, os componentes do grupo de pesquisa que nós estamos à disposição, se do que tiver ao nosso alcance para estar compartilhando as produções que nós já tivemos, principalmente esse lado poético agora que a gente está escrevendo, mais enveredado por isso, por essa ótica, e agradecer pela oportunidade que isso não tem preço que pague, né? Só Deus que nos permite fazer isso. Obrigado, meu irmão, pela oportunidade. Um beijo no coração de todos. Maravilha, meu amigo. Muito obrigado, né? Quero agradecer a todos que aqui estiveram presentes. E mais uma vez, Virgílio, muito obrigado. Muito obrigado a todos os professores, todas as professoras que aqui estiveram presentes. E dizer que o GPCF é isso, é para essa partilha de saberes. E nos vemos na segunda quinzena de abril, de maneira presencial, em Manaus, no caso, lá na Escola do Futuro, tá, gente?